ok? Para quem em mim tem as paz. A tribulação e as perseguições, elas surgirão naturalmente, por causa do reino que está na nossa vida. Você lembra da parábola do semeador, que Jesus fala que quando a gente recebe a semente, vem tribulação e perseguição por causa da palavra que está sobre a vida daquele solo. Uma referência ao servo de Deus que recebe a palavra. Então, há um conflito, se gera um conflito de imediato para aqueles que estão adentrando por essa porta, que é Jesus, e ele viver e passando a viver uma nova vida em Cristo Jesus. De imediato, a pessoa não pode entender que entrou no estado de gozo e só de alegria, mas a pessoa tem que entender que nesse momento, onde eu ouvi a palavra entrou na minha vida, me restaurou, eu passei a ser uma nova criatura, a pessoa tem que entender que ela tem que agora tomar sobre si a armadura de Deus. Porque entrou no nível espiritual e nesse nível há um conflito direto, todos os dias, em todo o tempo. Então nós precisamos entender isso e a partir desse entendimento tomar sobre nós e usar a armadura de Deus, porque a gente não pode ficar com o braço cruzado, acomodado, achando que está tudo bem, que as vitórias virão, que não terá mais problemas, porque Jesus, o solucionador de todos os problemas, agora está comigo. Isso é um pensamento de muitos, mas é um pensamento equivocado e muito distante dos ensinamentos de Jesus. Amém? Então entenda isso. Nós entramos numa dimensão de conflito. Então nessa caminhada, entramos pela porta, agora seguimos o caminho estreito, é um caminho de renúncia da nossa própria natureza para poder usufruir deste poder e autoridade e graça do Senhor para que possamos ser capacitados e habilitados com o propósito de nós chegar no alvo maior. Marcelo, qual é o alvo maior? Cristo morreu para algo específico. Cristo morreu para redimir a humanidade, restaurar todas as coisas à forma ao princípio, trazendo a eternidade ao homem novamente, aquilo que foi usurpado por Satanás, levando o homem a desobedecer a Deus, e assim nós vivemos esse estado de miséria que a gente vê no mundo. Então o plano de Deus é restaurar o homem como era ao princípio. Jesus veio buscar e resgatar o homem para viver a sua vida plena com Deus como era no princípio. Esse é o propósito do Evangelho. Não existe outro propósito. As demais coisas elas serão acrescentadas, referindo-se às nossas necessidades do cotidiano. Então, entendendo isso, nós não vamos se prender às coisas físicas e terrenas e momentâneas. Nós vamos se prender mais na dimensão do espírito, porque nós somos uma nova criatura, a nossa mente tem que estar lá, o nosso coração tem que estar lá em Cristo Jesus, uma vez que Cristo está em nós mediante o seu espírito. Então nós buscamos algo maior, nós buscamos a redenção, a eternidade, mas para isso, como está escrito em Mateus 24, versículo 12, se não me falha a memória, aquele que perseverar até o fim. Há uma necessidade de perseverar, e não até um meio, mas até o fim da nossa trajetória. E o fim é quando o Senhor nos recolher, ou quando acontecer o arrebatamento da igreja. Então, é o fim para nós, porque nós passamos desse plano para o plano eterno. E ali entra o estado de gozo, de eternidade. O sofrimento passou, ficou para trás. Mas para isso precisamos perseverar. Mas dentro do tempo que nós precisamos perseverar, surgirão tudo isso. As guerras, a dificuldade, as enfermidades, as doenças, as privações, as percas de entes queridos, as percas de relacionamento. Muitas situações são geradas todos os dias. E na vida daqueles que servem a Deus fielmente, essas coisas são mais intensas. Por quê? Por causa do conflito na dimensão espiritual. Pois existe um reino nesse momento que conflita contra a sua vida, que traça planos e objetivos para destruir a sua vida, a sua casa, e com o propósito e a visão de levar o homem para longe de Jesus. Porque o propósito do reino das trevas é impedir que o homem venha ao conhecimento dessa verdade e seja assim abençoado através da obra de Jesus e sejam salvos e assim possa alcançar a eternidade. Esse é o propósito maligno e constante do reino das trevas. Amém? A meio a tudo isso, Jesus disse, em mim tem a paz. Essa paz é uma paz que não é condicional ao que nós vivemos.
Se o momento está difícil para nós, se estão passando algumas adversidades dentro do relacionamento, do casamento, eu não sei qual área da sua vida, qual área da nossa vida, independente de qual área seja, nós estamos passando lutas, nós temos que entender isso como um conflito espiritual. Nós temos que compreender a nossa posição diante de Deus, como servo e servo de Deus, que há um conflito que, mediante toda essa situação, mesmo doendo em nós, na nossa alma, muitas vezes cheia de tristeza, de angústia, muitas vezes vindo o pensamento de que a gente não vai conseguir, porque vem os pensamentos de que não vou conseguir, fica distante as promessas de Deus para a nossa vida, diante dos conflitos. A gente começa a ver muitas vezes barreiras gigantes, intransponíveis, através dessa adversidade que surge no cotidiano, sendo a adversidade uma porta que se fechou, sendo a adversidade de uma enfermidade, sendo a adversidade de perseguição espiritual ministerial, por pessoas, amizades, situações financeiras, tudo isso falando das coisas que a gente precisa e necessita enquanto estivermos nesta terra. Mas mediante tudo isso, ele diz, em mim vocês vão ter paz. No mundo, tenho-vos dito isso, ou seja, o Senhor nos ensinou que nós iria passar, mas ele traz o consolo para quem em mim tem as paz. Tenho-vos dito isso para quem em mim tem a paz. Jesus avisou que eu ia passar, mas que mesmo eu passando, eu encontraria conforto nele. Porque a paz é um estado onde você se mantém na presença de Deus. Essa paz é uma paz que mesmo diante da tribulação, da angústia, você sente prazer em permanecer no Senhor. Essa paz é uma paz que você permanece confiante no Senhor. Essa paz é uma paz que faz com que você continue orando e jejuando, pregando e ministrando, porque você entende que isso é passageiro e que faz parte, porque Jesus ensinou isso. E você sente isso, essa paz no teu íntimo, no teu interior. Sinta paz. Sinta essa paz no teu interior, que é uma paz proveniente do Senhor Jesus, mediante a ação do seu Espírito dentro desta casa. Essa paz que ele está falando. A paz do mundo é condicional que tem. Exemplo, muitos que perdem riquezas, bens materiais, terminam se suicidando. Por quê? Porque a sua paz e a sua alegria, o seu conforto estava no bem material. Não tinha paz de Deus, mas o servo de Deus, não. O servo de Deus, ele encontra conforto e paz e consolo, porque o Espírito Santo, um dos atributos dele é consolar, mesmo estando debaixo de perseguição, tribulação, dificuldades, problemas, necessidade do cotidiano dentro de casa, falta do alimento, o celeiro vazio. Nós passamos tudo isso em algum momento da nossa vida, pois é